O Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa fez um estudo científico pioneiro com agentes da Polícia Judiciária do Porto sobre técnicas de interrogatório e de inquirição. O objetivo do estudo foi verificar e analisar as técnicas utilizadas pelos investigadores da Polícia Judiciária. A amostra foi constituída por 46 inspectores e inspectores-chefes da PJ do Porto, com uma média de 13,7 anos de serviço. É nosso convidado o diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção, professor Freitas Magalhães. Muito boa tarde. Antena 1 fez também um pedido à Polícia Judiciária para poder ter em estúdio um dos inspectores que fizeram parte da amostra deste trabalho, só que o pedido foi recusado. Professor Freitas Magalhães, em que é que se baseiam, afinal, as técnicas de interrogatório e de inquirição utilizadas pelos agentes da PJ do Porto? Bem, em primeiro lugar, quero deixar aqui agora um agradecimento à Polícia Judiciária do Porto, nomeadamente ao Sr. Diretor Nacional Adjunto, que se mostrou disponível a colaborar com o Laboratório da Expressão Facial da Emoção, o que, de facto, para estes estudos não é habitual, até pelas palavras que ele utilizou. De facto, nós pretendíamos saber se existia um fundo científico nas técnicas de interrogatório, isto é, nós temos, ao nível, por exemplo, da expressão facial da emoção, dessa análise em interrogatório, temos códigos científicos para proceder à detecção de incongruências emocionais, para as pessoas perceberem melhor, para detectar a mentira. E, de facto, detectamos... A que conclusão é que chegaram? Detectamos que, nas respostas dadas pelos agentes, que, de facto, essas técnicas não são utilizadas, sendo utilizadas técnicas do senso comum, e muitas delas que, de facto, estão até ultrapassadas. Portanto, falta um caráter mais científico a estes interrogatórios. Exatamente. Foi isso que sentiram? Exatamente. Através das respostas dadas por essa amostra, que foram aqueles que se disponibilizaram a participar no estudo. E podemos concluir, faltando a falta deste caráter científico ao fazer-se estes interrogatórios e inquirições, pode levar a resultados falseados? De certa forma, sim, porque, como sabe, a ciência existe para tentar fazer com que os resultados que nós atingimos sejam, de facto, consensuais e tenham esse fundo científico, isto é, que não restem dúvidas em relação aos interrogatórios. E, de facto, não sendo utilizados por pessoas que já estão no exercício da sua profissão, em média, há 13,5 anos, é, de facto, não diria preocupante, mas, de certa forma, pode levantar a questão das pessoas se interrogarem até que ponto é necessário rever toda esta situação, este quadro de técnicas de interrogatório. O professor ficou admirado com estas conclusões? Eu não fiquei muito admirado na medida em que conheço realidades estrangeiras, nomeadamente ao nível de polícias norte-americanas e também inglesas, e como tal, o feedback que eu tenho desse tipo de contactos é que, de facto, em Portugal há alguma dificuldade em aplicar determinadas técnicas, e esta da técnica da análise da expressão facial da emoção é muito importante. Sr. Professor, eu digo isto porque toda a gente tem a ideia, e naturalmente será uma ideia fidedigna, do valor da Polícia Judiciária, que é uma polícia que trabalha muito bem. De qualquer das formas, agora percebemos, através deste estudo pioneiro e inédito, de que carece de muita cientificidade, isto é, muitos dos interrogatórios são feitos à base da intuição, dos anos de serviço. Exatamente. E onde é que está a cientificidade? O que as pessoas perguntam é como é que eu me posso fiar naqueles interrogatórios? Mas repare que o estudo é feito e essas revelações são feitas pelos próprios agentes, ou seja, nós submetemos à diretoria do Porto da Polícia Judiciária um questionário livre, ao qual responderam de espontânea vontade. E a diretoria dá outra resposta. E como tal, as respostas que são dadas pelos agentes vão nesse sentido, de que as técnicas são por intuição, e também aludem uma outra situação que tem a ver com o apoio psicológico, isto é, muitos dos agentes envolvidos nesta amostra dizem prescindir de qualquer apoio psicológico, dizem que não é necessário. E no seu entender será necessário? Eu acho que, para além de necessário, é exigível que se façam duas coisas, e que eu defendo já há bastante tempo.
Em primeiro lugar, qualquer interrogatório devia ser filmado, ou seja, a própria lei portuguesa devia permitir que se filmassem os interrogatórios, até para depois evitar determinados comentários e determinadas situações que ocorrem em situações de pós-interrogatório. E, aliás, há casos públicos disso. E, em segundo lugar, acho claramente que as técnicas de análise da expressão facial deviam estar ao serviço da Polícia Judiciária Portuguesa. Mas há muita resistência ainda em Portugal. Há bastante resistência. E é essa a grande diferença que nota relativamente com outras realidades estrangeiras. Exatamente. Aliás, posso dizer-lhe que, por exemplo, o Facial Action Coding System, que é o sistema de anotação da expressão facial para detectar incongruências emocionais, que é utilizado pelo FBI há cerca de 30 anos. E, portanto, em Portugal nós estamos a dar os primeiros passos. O laboratório tem dado algum contributo nesse sentido. E é importante que este estudo sirva como tubo de ensaio para isso mesmo, ou seja, para despertar algumas consciências, vindo da própria Polícia Judiciária. É bom repisar isto. E agora, o que é que vão fazer com estes resultados? Naturalmente já os puseram à disposição da diretoria da Polícia Judiciária do Porto, e será feito alguma coisa ou é mais um estudo que vai para uma gaveta? Como deve calcular, o primeiro passo foi dado, isto é, eu dei o conhecimento devido institucional ao Sr. Diretor Nacional Adjunto. Quanto às consequências deste estudo, acho que os próprios inspectores e a própria Polícia Nacional e local deve tirar as devidas conclusões. Nós vamos, estamos disponíveis para isso, estabelecer novas parcerias com a Polícia Judiciária noutras áreas, mas é importante dizer que julgo que este estudo não vai cair no esquecimento, na medida em que alerta para situações que possam levar a opinião pública a duvidar de algumas técnicas de interrogatório. Sem dúvida, pelo e menos isso faz as conclusões fazem com que as pessoas comecem a duvidar destas técnicas. Exatamente, isso faz com que as pessoas de facto exijam que haja alguma mudança neste mapa de técnicas de interrogatório e de inquirição. Pela experiência que teve, sente que os inspectores da Polícia Judiciária deveriam ser mais bem preparados? Nós estamos disponíveis para fazer essa formação, nomeadamente mas na área responda-me sim ou não. Sim, acho que deviam ter melhor e mais formação na área das técnicas de interrogatório e não utilizar alguma das técnicas que foram referidas nos próprios questionários, que já não são propriamente deste século nem do anterior, ou seja, são técnicas de interrogatório já antigas e, portanto, e que por vezes não levam a lado nenhum, ou seja, não faz sentido estar a pressionar, estar a usar aquilo que nós chamamos blackmail, que é a chantagem psicológica. É muito utilizado em Portugal? É utilizada essa situação e acho que não faz muito sentido. Fazia muito sentido e todo o sentido filmar, por exemplo, um interrogatório para que a pessoa, para além de estar em confronto com os agentes, está em confronto com uma câmara, ou seja, o facto de estar a ser filmado, o facto de estar a ver... Intimida mais também. Isso é bom, é importante, porque a pessoa deve saber que está a ser filmada. Porque nós pelo menos sabe que aquilo que está a dizer está a ser registado, não é? Exatamente. E que nunca terá a oportunidade de dizer não foi bem assim. Não e até porque isto. Nós não conseguimos processar duas emoções ao mesmo tempo. O processamento emocional e no processamento da própria mentira é feita de forma sequencial. O que significa que aquilo que fica registado é aquilo que de facto vai ser analisado mais tarde e não propriamente aquilo que é registado na hora daquilo que se diz. Em Portugal, na Polícia Judiciária e não só, noutras áreas da Justiça, anota-se mais aquilo que se diz e muito pouco aquilo que não se diz. E às vezes o que não se diz é mais importante aquilo que se diz. E aquilo que não se diz, a expressão facial, mostra assim muita coisa? Não mostra tudo. Aliás, o rosto... O senhor consegue olhar para alguém, para mim, para o meu colega, por exemplo, para o Diamantino, e denotar ou ansiedade, ou preocupação, ou não, ou descontração? Quem trabalha nisto há anos consegue fazê-lo a olho nu. Quem não consegue, quem não trabalha nesta área com tanta frequência, deve recorrer à microexpressão, que nós utilizamos através da análise de computador, e facilmente se detecta essas incongruências emocionais, que são importantíssimas. Aliás, em Portugal, alguns juízes reconhecem isso em alguns acórdãos, que a expressão facial da emoção é extremamente importante. A partir deste